Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Mix Direito Podcast. Eu sou a Lígia Bertaja, sou advogada na área de família e sucessões e estou aqui com as minhas 3 amigas, Odila. Odila, prazer. Trabalho na área de consultoria civil, na área preventiva e também focada no direito imobiliário. Oi, eu sou a Laísa Faustino, sou advogada civilista, apaixonada pelo direito à saúde e... Eu sou a Marina Ferrari, especialista em relações de consumo e também sou civilista. Bom, hoje a gente está aqui para conversar, não de uma forma descontraída, mas de uma forma informativa sobre um assunto que é sério e acho que todo mundo já ouviu alguém que passou, se não passou por essa situação, que é a violência doméstica. Nosso objetivo aqui é fazer circular o máximo possível de informações, tanto para a prevenção quanto para o combate. E quando a gente fala de violência doméstica, nós temos 3 grupos muito vulneráveis, que são as crianças, os idosos e as mulheres. Homens também são vítimas de violência doméstica, mas pelas estatísticas, a proporção ela é tão pequena que para a gente aqui é muito importante colocar a lei que protege as mulheres, a proteção dos idosos e a proteção das crianças, porque os homens podem se valer do Código Penal e de todas as, né, as questões que existem aí na defesa dos nossos direitos como cidadãos, né? Pensando nas estatísticas, a mulher ela é a parte mais vulnerável dessa relação e acaba sendo a parte mais atingida. E existe a lei que tem o nome de uma pessoa que sofreu muita violência doméstica, que é a nossa Lei Maria da Penha. E nessa lei existem diversas previsões, tanto de condutas como de medidas de proteção. Alguém aqui conhece algum caso de violência doméstica? A gente sempre ouve falar, né? E às vezes está mais... Desculpa. Tão próximo assim, não tenho, mas a gente já ouviu falar de um conhecido, né? Então, acho que não tem ninguém que nunca ouviu falar desse tipo de coisa, assim, infelizmente. Já trabalhei em alguns casos de direito de família que tinha essa situação de violência doméstica. E geralmente a gente conhece, assim, ou sabe, ou ouve falar da mulher, mas nunca ouvi falar do agressor. Não. Nunca é falado e nunca é colocado nas nossas conversas e reuniões. Porque acho que é mais incomum mesmo, né? Não tô falando dele ser vítima, do homem ser vítima, mas assim, a gente fala, você conhece um agressor? Entendi. Você conhece um agressor? Então, eu já tive caso assim. E achei interessante, porque não é muito a minha área de atuação, mas já tive contato com um caso assim. E aí que fiquei sabendo que realmente funciona essas oficinas que eles fazem por conta de alguma condenação, né? De conscientização, né? Do agressor. Sim. E isso existe e essas reuniões ocorrem. Não sei muito detalhar. Tem sempre um histórico, né, às vezes, de muita violência familiar. Então, assim, às vezes o agressor também foi criado num ambiente de muita violência doméstica. Sim, né? mas o que eu quis colocar é que fruto dessa lei é esse trabalho como se fosse de uma ressocialização, Perfeito. de uma conscientização do agressor, entendeu? Porque às vezes só a penalidade não vai só ser a proteção suficiente. à mulher foi aplicada, mas também o juiz aplicou essa necessidade dele frequentar essas Oficinas, reuniões, uma e reabilitação. oficinas, isso Exato. como se fosse uma reabilitação. Mas só para organizar o raciocínio aqui rápido e depois a gente vai falar disso. Quando eu pergunto se vocês conhecem algum agressor, a gente não tem ninguém que vem na nossa cabeça, Não. certo? Certo. Porque nenhum se expõe. Então, a gente sabe das vítimas, mas, nossa, conheço, né, alguém que bateu, alguém que fez, alguém que fez. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muitos tipos de violência que são invisíveis. E existem muitos núcleos familiares que a mulher passa por muita violência doméstica e não tem prova, não tem marca. É porque não é só física, né, Lígia? Exatamente. A questão aí, quando a gente fala em violência doméstica, logo vem à cabeça uma agressão física. Um tapa, Só que essa agressão pode ser moral, Claro, pode ser verbal. psicológica, pode ser sexual.
Sim. Né? Então, muitas coisas assim não deixam marcas, deixam só dentro da pessoa. Eu né? achei interessante a violência patrimonial. Patrimonial né? também. Porque isso, eu acho que deve acontecer bastante, né? Aquelas mulheres que não têm tino para o negócio, né? Então, o marido vai fazendo aquilo, usando o nome dela para fazer várias transações. Inclusive, a mulher enfim. que depende financeiramente do marido. E ela nem sabe o que está assinando. Isso é uma forma de violência também, certo? Assim, existem alguns exemplos de violência patrimonial muito claros. Retenção de documento é uma violência patrimonial. A falta de acesso à sua conta bancária, não necessariamente do dinheiro que você ganhou, porque aquele lar, ele é constituído possivelmente de um esforço comum, então o dinheiro é de ambos. Então, o homem, numa posição de provedor e tudo mais, retém aquele dinheiro. É uma violência patrimonial, mesmo sendo ele também de propriedade da esposa. Mas quando ele engana para fazer atos mais societários, são outros exemplo, exemplos, mas se né? encaixam também Isso se como encaixaria também. Sim, se encaixa como violência patrimonial. Aí, além desse tipo de violência com esses exemplos, a gente tem a violência física, que acho que a definição por si só todo mundo sabe. A violência psicológica, que hoje, inclusive, tem mais uma figura, né? Que é o stalker, né? De ficar com aquela perseguição em cima da pessoa. E as ameaças, as humilhações, esses são exemplos de violência psicológica. Violência moral, né? Calúnia, o próprio nome difamação. diz, a calúnia, a difamação, a injúria. E todos esses exemplos aqui, eles acontecem em muitos lares e a mulher se vê refém de uma situação quando, na maioria das vezes, não há uma autonomia financeira. E também tem casos que a mulher tem autonomia financeira e passa por tudo isso também, né? Só tem uma questão ali social ou religiosa. Ou a própria dependência emocional que tem existe. dependência emocional, gigante. uma série de fatores. E eu acho que aqui, Os se a filhos, gente... né? Se a gente colocar aqui todos os fatores, assim, a gente não Uma vai lista, conseguir né? explicar ao todo todos, mas, assim, é uma realidade de muitos lares. E como que a gente pensa numa prevenção? Eu acho que a gente, para falar de combate, a gente precisa falar de prevenção também. Nesse sentido, a gente pode olhar na educação das crianças, porque são as nossas próximas gerações são as crianças, então trabalhar o respeito, trabalhar a criança, seja menino ou menina, ser um adulto funcional, trabalhar em casa, ter a questão de não a divisão nítida de tarefas, se um vai trabalhar e outro vai cuidar do lar, não, todos cuidam do lar, todos cuidam da relação e todos cuidam dos filhos. E uma das partes aí que veio para ajudar nisso foi a conscientização até da própria guarda compartilhada, de trazer o homem para a família como um cuidador. Mas não é muita das realidades, porque muitas vezes, né, ele não quer assumir ou desaparece, enfim, a gente tem isso. Mas como prevenção, a educação ela é um dos pilares fortes nisso, em todos esses sentidos. Seja de respeito, seja de não agressão, porque nossa cultura, aqui a gente, né, nós três temos filhos, a Odila tem primos, parentes, são crianças, a nossa cultura, ela admite a agressão à criança. E aí, aquela criança sendo agredida, ela vai entender que o problema vai ser resolvido com agressão. E para deixar claro que agredir crianças é crime. Humilhar, agredir, ameaçar é crime. Então, culturalmente aceito, mas não deveria ser, porque se a gente tem que trabalhar no combate à violência à mulher, não pode bater em mulher, não pode bater em idoso, não pode maltratar animal. Não. E por que então, com a criança ainda tem essa cultura o chinelo, né? É o cinto. Né? Então, isso tem que ser algo... mas como é que eu vou educar? É uma reeducação. Claro. A gente tem que se reeducar para poder educar diferente. Então, a educação, ela entra em todos esses aspectos da prevenção. Em termos práticos, esse é o sonho de consumo de uma sociedade civilizada, de um casamento saudável, né, de duas pessoas que se uniram de forma madura para constituir uma família e que tiveram um motivo em comum. E a gente sabe que, na prática, são muitas vezes duas crianças que se juntaram porque engravidaram, né? Enfim, já vieram de um universo com um contexto de violência, de, enfim,
pouca instrução. Quer dizer, é uma coisa que... ciclo que... Um lar tóxico, as chances de gerar famílias tóxicas, elas são imensas. Sim. Mas todo mundo é capaz e tem uma oportunidade na vida de mudar. Claro. E eu acho que a gente pode até entrar no assunto do combate, porque quando a gente pensa nos exemplos que a gente teve nessa educação, ou da forma de segregar aí as funções de homem e mulher, e de colocar a mulher numa posição inferior, financeiramente falando, dentro do mercado de trabalho, dentro do núcleo familiar, e N outros problemas, e aqui eu também encaixo questões até psicológicas, psiquiátricas, que a gente sabe que tem aí um envolvimento sobre isso, mas os dados estatísticos mostram que tem aí uma soberania sobre a mulher, como se fosse aí uma pessoa de menor valor, né? Eu acho que a gente tem que saber que a escolha das pessoas que estão ali envolvidas pode ser diferente daquela realidade que foi vivida. Então, quando você vai ter uma relação, digo, de namoro, de noivado, de casamento, escolher pessoas que tenham os mesmos valores que você. E na primeira tentativa de algo, perceber que talvez aquilo não seja para você. Por isso que eu falo, tudo começa lá naquele conhecimento inicial. No namoro. Eu até brinco, o divórcio começa no namoro. Exato, namoro é teste, né? E aí, quando começa, perpetua. Não vai esperar que depois que casar eu vou endireitar. Não vai mudar. Depois que tem filho, não muda, piora, né? Normalmente a pessoa... Porque os problemas aumentam. Fica aquela convivência ali, né? As pessoas começam a trazer todos os seus efeitos à tona. E se forem, né, situações aí de defeitos da pessoa que extrapolam, como no caso de uma violência doméstica, aí você vai ter um problema muito grande. Eu acredito, inclusive, acho que é um fato, que é um problema de toda a sociedade, a violência contra a mulher, contra a criança, porque no mínimo, saúde pública, no mínimo vai causar impactos para o Estado, sem contar em todo o prejuízo restante que vai causar. Né? Entendeu? E aí vem na prática, né? Algo que você também vai tocar nesse assunto. Existe um temor da vítima e fazer a denúncia, porque muitas vezes ela vai voltar para a própria casa onde está o agressor. E aí tem os filhos envolvidos, né? Então, eu achei interessante uma colocação de alguma coisa que eu escutei aqui antes desse podcast, que é você colocar os centros de denúncia dentro das instituições de saúde. Sabe o que eu já ouvi? No aumento da estatística. Exato, sim. Às vezes as mulheres estão, naquele momento, sofrendo algum tipo de violência e, evidentemente, o companheiro está do lado, não tem como chegar para a polícia e falar, olha, manda uma viatura aqui. Liga-se para a polícia e fala, eu queria fazer um pedido de uma pizza. Aí, né, já se sabe que tá meio estranho. Pizza, tem aí alguém, né, um policial fala, tem algum agressor? Sim, é meia calabresa, meia atum, capricha, não sei o quê. Então, assim, tem um certo tato, né, eles têm essa sensibilidade. Hoje é bom, né, importantíssimo a gente colocar, tem o Disque Denúncia. Boa. É o Disque 180 e tem o Disque 100. Então, para questões de violência doméstica, é o Disque 180. Tá. Ninguém vai te julgar, ninguém vai ficar avaliando o caso, mas vai ser um lugar de busca de informações, de um acolhimento mínimo que seja, mas de orientações para você poder ir atrás daí da sua proteção e da sua defesa e dos seus próprios direitos. Então, a gente falando no combate, a gente fala principalmente do Disque Denúncia e da busca por um registro numa delegacia da mulher, ou que se não tiver na sua cidade uma delegacia comum. Para que não deixe isso passar, porque dentro da Lei Maria da Penha existem umas disposições que protegem a mulher que está sob violência doméstica. Não, e de forma imediata. Que são as medidas protetivas. Então, o delegado, a delegada recebendo aquele registro de ocorrência, vai poder se acionar um juiz para já determinar. E isso pode ser desde o afastamento do agressor até a proibição da frequência de alguns locais, até distância, mesmo né? Distância determinada, ou até mesmo prever, se ele é o provedor do lar, um valor que tenha que arcar naquele período que houver essa aproximação, e justamente porque não há um tempo determinado para que isso inclusive fique em vigor. Isso é recente. Recente, uma decisão da STJ, né?
Tem a questão da medida protetiva, ela independe de uma denúncia criminal contra o agressor, na realidade, né? Porque aí ela vai ser imediata naquela situação que a mulher está de vulnerabilidade, ameaça, né? E que não necessariamente precisa ser agressão física. Sim, ela precisa... tem todas essas que a gente mencionou. É que a gente está num cenário muito utópico, assim, achando que toda notícia que você vai dar numa delegacia vai ser considerada. Exato. Não, a gente é muito julgada. Então, a violência física, ela é vista, ela é aquela imagem, aquele vermelho, aquele machucado, aquele hematoma. Quando são as outras, né, violências, as provas, elas precisam estar praticamente escancaradas ali. Então, são conversas de celular, são documentos, e-mails, áudios, testemunhas, o que for possível para provar. E aí, eu entro naquela situação, como se prova a violência íntima ali? Porque um dos tipos que a gente não falou é a violência sexual. Eu mencionei, só que eu só mencionei, mas a gente não destrinchou. A gente não destrinchou. Porque a violência sexual, ela vai acontecer muito provavelmente em 4 parênteses. Claro. Porque existe estupro marital. E a gente não tá falando só da penetração. A gente pode falar de um beijo, de um toque diferente. Então, para vocês entenderem o quanto é grave esse assunto e a quantidade de coisas envolvidas, que se a conscientização não começar desde cedo, o combate ele é muito mais difícil. E foi o que você falou, é a conscientização de que, de repente, aquela mulher está sofrendo isso, que ela nem sabe. De repente, ela sabe, nossa, eu tenho uma obrigação de ir me deitar com ele, mas eu não quero. Não, mas ele está querendo. Então, esse é o ponto, né? De você ter essa consciência do quais são os seus direitos. E como é um assunto tão íntimo, existe, né? Como é que você vai colocar para a família inteira ficar sabendo que você sofre isso, né? Então, é isso que você me fez lembrar sobre a educação que você estava dizendo. Se a gente pensar na realidade do nosso país, muita gente nem sabe que isso é uma violência. Exato. Então, assim, a conscientização, eu acho que vai das crianças também, né? Dessa masculinidade tóxica, criminosa, né? Mas também de uma educação para quem não teve uma escolaridade, que não sabe que isso é um tipo de violência, né? Que a gente tem que considerar isso. Nós somos todas formadas, somos advogadas, a gente consegue entender isso. Agora, no interior de certos estados, talvez a pessoa ache que isso é uma obrigação. Não, e aqui, falando esposa, bem entendeu? sério sobre isso, a gente vive numa bolha. Sim. A gente tem uma realidade brasileira muito diferente da realidade do nosso nicho aqui de vida. Né? Então, para que fique claro, é óbvio que existem culturas de todos os gêneros no interior do nosso país com relação a como se trata a criança, como se vai tratar. Só que a gente tem que tentar entender uma coisa: a criança precisa ser digna em qualquer lugar, em qualquer situação. A mulher precisa ser protegida em qualquer lugar, em qualquer situação, assim como o idoso. Então, por mais que a realidade daquela localidade seja assim, os hábitos sejam assados, né, o costume, isso precisa ter um alerta de modificação. Claro. Não é justificativa, Não é uma tem conduta justificativa. criminosa. Não, né? e mais, é até a própria proteção do próprio homem, porque, como você mencionou, a gente não tem estatística, e se tem, talvez nem seja confiável, porque os homens que sofrem esse tipo de violência, seja lá, qual ela é mais incomum. nem conseguem fazer uma denúncia na delegacia, porque muitas vezes vão ser alvo de chacota. Muitas vezes não tem o registro, Sim. não tão, a estatística é baixa, porque não tem registro, mas, além disso, a maioria mesmo não é contra o homem. Pela nossa realidade social. Mas aquela máxima que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, isso aí Esquece. caiu. Vai ter que meter, não Lá tem jeito. onde a gente mora. É obrigação, cê inclusive, de síndico. tá ouvindo obrigação. uma briga terrível. Tem que chamar a polícia. Tem que chamar, não, a gente não pode se omitir. Ah, não vou me meter que vai sobrar pra mim. Gente, as denúncias são anônimas. Anônimas, é isso que eu ia falar. Omissão de socorro é crime também, né? Né? Então, quando se tem barulho, se tem evidência, é fácil. Mas, voltando, tem muitas que não são. Então, para disponibilizar, assim, me comprometo a colocar um descritivo na nossa descrição do vídeo, os números das denúncias, os sites que a gente acha importante todo mundo ter conhecimento, justamente para que isso se propague de uma maneira a se prevenir e se combater. Perfeito. Tá? Agora, puxando o gancho aí do agressor que vocês estão falando tanto, eu acho importante colocar que a gente vem de uma sociedade patriarcal.
né? Então, a proteção do legislador à mulher é justificada, né? Então, lógico, você tem menos agressor. Por quê? A gente sabe que quem manda, entre aspas, são os homens, né? E isso é muito, do ponto de vista sociológico, é muito recente essa mudança, né? Se você observar a primeira geração aí do feminismo, a segunda geração, a terceira geração, isso é do século passado. Então, assim, é uma justificativa para essa proteção maior. Sim, né? a Maria da Penha não tem 20 anos. Não, ela é de 2006, tem né? 18 anos. É, entendeu? Então, assim, esse olhar é muito recente. Sim. E a gente vem mesmo dessa modificação de pensamento porque tinha aquela supremacia, né, masculina em todos os nichos no mercado de trabalho, dentro de casa, na política. Então, hoje, não é uma questão de feminismo, não estou nem colocando aqui uma questão política, nada disso, mas é de realidade. A gente veio de uma realidade e precisa estar preparado e preparar a próxima. E como você falou, são em todas as classes sociais, né? Em todas. Não tem condição financeira que modifique isso. Seja do mais humilde ao mais abastado. A violência, ela existe em em todas essas fases, sabe? Da nossa vida. Da nossa vida não, da nossa sociedade, né? Todos os níveis da nossa sociedade. E eu acho que o objetivo é de educar diferente para precisar combater menos e cada vez menos. Então, ela é um processo que é da nossa responsabilidade como sociedade. Não, e a que ponto a gente chega, né? Estava até conversando com a Lá. Você precisa... né, de uma conscientização de que o seu companheiro, seu marido, seu namorado, enfim, você não pode bater, né? Que você não pode agredir, que você não pode, né, ser violento, você não pode perseguir, assim. É tão óbvio isso, porque se você tá junto de uma pessoa que você ama, que você realmente está juntando seus sonhos para constituir uma família, enfim, e aí você tem que chegar a esse ponto de retroceder. Mas aí envolve todas as questões também psiquiátricas, mas assim, é que não é tão muito óbvio. É óbvio, talvez, pra gente que consegue sair e enxergar, mas aquela pessoa, não sei, autoestima problemática, seja o homem ou seja a mulher, tá? Uma autoestima mais delicada, que teve um histórico de vida que deixou com que ela, né, ficasse daquela forma. Ou questões financeiras N. Tipo, não tô tentando aqui colocar justificativa, mas é porque é complexa a situação. Passam por isso e não se enxergam. Então, mas por isso que eu parto muito mais desse princípio. Claro, tem a questão financeira e tal, mas assim, a dependência emocional que se tem com, enfim, uma relação desta natureza é gritante. E assim, de ambos os lados. Da mulher que não consegue se livrar dessa relação, do homem que precisa demonstrar do homem que quer demonstrar essa superioridade, claro. E sendo que não é necessário. Não, e a pessoa muitas vezes não enxerga essa dependência emocional, né? Essa acho que é a grande questão. Às vezes tem que ver alguém de fora para tentar abrir os olhos dessa pessoa. Muitas vezes é o histórico, é o que ela viveu, Má. Você não vai esperar, o fruto não vai cair longe da árvore. Sim. Então, assim, como é que você rompe esse vínculo? Justamente educando. Instruindo. Que desde cedo. Então, cadê as escolas? Cadê, né, a sociedade, as comunidades para a gente poder... As próprias famílias, o pai e mãe. Começa em casa, né? E sabe o que eu queria deixar aqui? Eu acho que vale todo mundo assistir, que é um filme bem lindo e que, para mim, foi bem tocante. É aquele É Assim Que Acaba. Vocês chegaram Nunca vou até anotar. É Assim Que Acaba? Fiquem com essa dica. É Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba. Ele saiu há pouco é do triste. cinema. Eu não vou falar, ele é importante. Pela cara dela, eu acho que é um pouco triste. Ele é importante. Mas retrata ele tá até num canal aí de streaming já. E acho que vale assistir, porque retrata muito isso. É algo que fica imperceptível e tem um momento que a pessoa não vai se tocando, ela vai naturalizando, normalizando, até que ela fala, não, pera um pouco, não é assim que eu posso, não é assim que se vive, não posso suportar isso. E pra então fica a dica aí, que é um filme bem importante para se E para a pessoa ter essa musculatura emocional de ter esse insight, não é de um dia para a noite, né? Não, então assim, se puderem fazer terapia, procurar. Hoje em dia tem muita coisa até na internet de graça, de cursos de dependência emocional. Esses núcleos de apoio, tem projetos de psicólogas que atendem com preço, né, muito baixo para conseguir atender mais.
quando a gente fala de combate, tem uma iniciativa aí de tentar trazer consciência para o agressor, tá? Mas a gente sabe que isso é um segundo ponto, Sim. é ali na frente. Então, se a gente tiver que Voltar um pouquinho. voltar nessa situação do tipo, liberte-se disso. Não chegue a isso, sabe? Com Mas eu certeza. acho que, de novo, é a bolha que a gente vive. Se a gente pensar em outras culturas, né? Mas foi o que você Enfim. falou, naturalizou isso, faz Então, parte. pessoa que está não- naturalizada, eu acho que isso também deveria ser tratado como um problema de saúde pública, entendeu? Então, uma preocupação muito maior do Estado em fornecer esse tipo de orientação Deveria do que é mesmo. direito, né, Sim, da sim. mulher. E mais, não adianta também todo mundo falar. Você precisa fazer. Se a Sim. pessoa não decidir por mudar aquela situação. Sim, Odila, mas né? às vezes ela nem Não sabe consegue. que Não, aquilo ali é violência, exato, é entendeu? todo um Eu acho que é processo. conscientizar o que é a violência, Claro. entendeu? O que é a violência moral, né? Uhum. Isso não é um conceito tão simples de ser entendido por Claro. pessoas de baixa É escolaridade, aquilo que a gente né? falou, de novo, quando se fala em violência, você logo pensa só na A violência física. física. né? Exatamente. E você falando de saúde pública, é trazer a conscientização nas escolas, Exato. nas crianças. Sim. E sabe pra, que eu, né, eu ouvi isso- hoje também, alguma coisa que eu ouvi, dizendo que a lei que alterou agora e colocou Eu o ia feminicídio como um tipo penal vai Elevou a contribuir. pena demais, né? Isso, mas o ponto vai contribuir também para a estatística mudar Sim. e reflexo disso é a política pública de conscientização, porque daí, Conscientização. eu tenho muito furto, então ali vou alocar mais, Uhum. entendeu? Então Uhum. tenho muito feminicídio ali eu O vou registro alocar faz com recursos. que os Exato. recursos sejam Exato, direcionados de melhor forma. exatamente. Sim. Sim. Que é um pacote, né, que eles chamam, né? Pacote antifeminicídio. né? Então, eu achei muito interessante, Muito interessante, constar nessa necessário. lei também que ameaça, né, calúnia, difamação, perseguição na internet, tudo isso também é caracterizado. E ali Exato. fala violência contra a mulher. Uhum. Eu não sou penalista, mas fala contra a mulher. Sim. O tipo Tá penal claro, é né? violência Sim, é contra a mulher. mulher. Não, tanto que a Matar lei mulher, se não é que identifica fala? como A mulher. Lei Maria da exatamente. Penha não é sim, aplicada não, pro isso, homem, até onde eu é. sei. Hã? A Lei Maria da Penha não é aplicada Não. para homem, ela é para mulher. É. Bom, para finalizar, acho que é legal, não sei se para finalizar ou se a Não, doutora acho que- quer falar. Não, mas eu queria trazer a posição da STJ em relação ao prazo da fixação da Lei Maria da Penha. Predomina, né, até onde eu sei, a questão de não ter prazo, mas saiu uma decisão recente, né, de que, a depender da situação, o juiz pode fixar um prazo, não é isso? Não pode fixar prazo. Teve um caso que fixou, Então, daí caiu. caiu já? Não pode ter prazo fixo. Para Porque- denunciar, vocês falam? Não, pra para a medida protetiva. pra ela, da protetiva. para permanência da medida protetiva, não pode ter prazo fixo. Porque eu acho que eles privilegiam aí a proteção contínua mesmo, né? E caso não Porque tivesse significa caído... que aquele determinado período a pessoa vai ficar já protegida porque passou um tempo. Não, então aquilo vai depender de outras circunstâncias que Sim. não um prazo fixado pelo magistrado. Há quem entenda também, até por conta desse universo de homens que sofrem denúncias falsas de mulheres, de questionar essa indeterminação desse prazo, de falar, puxa, em tese, na concepção daquele que está sofrendo, né, essa falsa acusação, de falar, puxa, eu estou sendo privado, né, de ter acesso, de repente, aos meus bens, à minha casa, Então, mas etc., isso não por vai conta disso. acontecer. Quando a gente fala de medida protetiva, a gente não entra na esfera do outro. A gente protege a vítima. A Então, gente e- está proibindo aproximação, a frequência de determinado contato. Se as crianças, fruto dessa relação, não foram, né, violentadas, Sim. afetadas, Permite-se. aquela convivência vai ser permitida, porque uma relação ali parental não vai ser afetada. Então, nesse caso, a parte patrimonial, por exemplo, ele também não vai ser proibido lá de acessar os bens, mas vai ter a garantia que a parte dela vai estar garantida a ela. Sim, sim. Né? Então, isso tem que tomar bastante cuidado pra gente não hiperdimensionar algumas coisas e aí tornar a interpretação aí difícil Não, claro, de e é colocar. justamente, eu acho que esse que é o legal, da gente sempre ver os dois lados da história, e o enfoque aqui realmente é para uma mulher que realmente, né, sofre desse tipo de violência invisível, né, e precisa ter uma solução, né. Então, tem os canais de denúncia mesmo, que elas podem se Vamos valer para a colocar, gente publicar. né? Acho que vai né? ser importante. Esse é um assunto que a gente poderia ficar falando
falando Nossa, também. com certeza. mas E assim, muito tempo, tem que ser mas- falado, né? Sim, Tem que ser falado. Mas É. é isso. Então tá bom, gente. isso. Um beijo, Até a acompanha a próxima. gente. Até a próxima. Tchau, Até Tchau. mais.